Saudações em Cristo, Pastor Clarim de Matos, e vamos continuar nossos estudos no livro de Jó. Desta feita falaremos da última defesa de Jó, encontradas nos capítulos 29, 30 e 31. Na verdade, também os 27, o 26 faz parte desta resposta de Jó aos seus amigos no final, na finalização dos debates com os amigos, os quais o fizeram sofrer muito com as acusações que lhe impuseram, e ele, porém, Jó continua firme na sua defesa, insistindo na sua inocência, na sua justiça, na sua retidão e integridade. Ele vai até o fim, não importando o que os outros dissessem ou o que falassem. Não sabemos exatamente se, quando ele proferiu estes discursos ou estas palavras, que é muito mais uma reflexão, se os amigos estavam perto ouvindo, ou se tinha mais alguém, ou se era simplesmente um desabafo solitário diante de Deus. O fato é que nós encontramos aqui praticamente o capítulo 29 falando do seu passado, uma recordação do passado, pesarosa, tristonha, que o Jó faz. No capítulo 30, ele retrata o seu momento cruel, momento duro, momento de dor, de sofrimento, no qual ele continua. E no capítulo 31, aponta e reafirma, aliás, o seu compromisso com a integridade, apontando para um futuro quando ele espera ter um encontro pessoal com Deus para expor diretamente ao Senhor Deus a sua causa, como ele diz, e deseja fazer isto por escrito, inclusive conforme está lá no seu livro. Vamos então observar que, como dissemos, no capítulo 29, ele, de uma forma nostálgica, mais do que apenas saudosa, ele recorda do momentos ou dos meses passados, como ele diz no versículo 2 do capítulo 29. Ah, quem me dera ser como eu fui meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, a sua luz sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz andava como nas trevas, ou seja, iluminados pela palavra de Deus, pela presença de Deus na sua vida. Vai seguindo, falando inclusive dos seus filhos ao seu redor. No verso 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, isto demanda comunhão com o Todo-Poderoso, e os meus meninos em redor de mim. Realmente é uma situação triste, como você sabe, ele havia perdido os 10 filhos de uma vez só, e agora está lamentando o seu estado de miséria, de perdas materiais, de perdas familiares e de perda de saúde também. Então, neste capítulo, ele está tentando trazer à memória o que havia passado, os momentos bons que havia passado na presença de Deus. Isto pode ser positivo, pensar naquilo que foi bom no passado em nossa vida pode trazer, sim, confiança para o presente e esperança para o futuro. Mas o que vemos em Jó não é bem esta posição. Na verdade, ele não vai abandonar a sua inocência, a sua firmeza de integridade, de justiça, de retidão, mas ele está realmente deprimido. Diríamos que ele está realmente em depressão. Alguém já disse que depressão é o excesso de passado, é viver muito mais voltado para o passado. E aqui, neste capítulo 29, ele está recordando tudo o que se passou. Ele fala da sua prosperidade material, da família que estava ao seu lado, do respeito que ele gozava perante os seus compatriotas, da posição social que ele efetivamente ocupava naquela cidade. Quando ele fala de estar à porta da cidade, todos o respeitavam, é porque na porta das cidades antigas era onde aconteciam as decisões jurídicas mais importantes da cidade. Ele fazia parte, sim, desta vida, desta condição social, portanto era muito respeitado realmente. Mas isso tudo acabou quando começaram as
tragédias e depois a perda da saúde e também da família, os filhos e a própria esposa também, que o abandonou no sentido de não estar presente com ele o tempo todo no momento da aflição. Em dado momento, ele vai dizer que até o hálito dele incomodava a sua esposa, e ela evidentemente ficou afastada dele nesse período. Ele estava sentindo-se realmente solitário, chega a dizer que sentia-se como amigo de chacais e irmão de chacais, aliás, e convivendo como se fosse uma coruja, um animal solitário nas noites, inclusive. Imagine o sofrimento emocional que ele estava passando. Os três amigos que vieram para consolá-lo, como já temos visto, na verdade ainda aumentaram seu sofrimento porque o acusaram de muitos pecados e assim por diante. Então a nossa lição desta semana, tendo como texto áureo: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? É Jó, lá no capítulo 31, verso 4, dizendo que Deus vê todas as coisas. A resposta é sim, então. Deus vê todas as coisas, todos os meus caminhos e conta também todos os meus passos. A nossa verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, ou seja, no passado. É a forma positiva de olhar para o passado, quando vemos Deus operando para nos fortalecer no presente e projetar um futuro melhor. Mas, como disse, Jó aparentemente está muito triste para fazer isto, ele não há muita perspectiva futura. Tudo que ele espera, no capítulo 31 que vamos ver, é ter um encontro com Deus, expor claramente a sua causa, a sua tese diante de Deus, porque ele vai insistir o tempo todo que ele é justo, que não tem pecado, que não merece estar sofrendo, como os amigos o acusaram o tempo todo. Então podemos imaginar que ele está realmente desabafando, muito mais numa reflexão, num desabafo. No capítulo 29, então, ele recorda tudo isso de uma forma saudosista. E o saudosismo, ou a melancolia com que ele fala aqui, realmente é algo doentio, emocionalmente compromete ou ainda indica que ele estava muito abalado realmente. Como diz no capítulo 6, verso 26, ele diz que as suas palavras eram palavras de um desesperado ao vento perante os seus amigos. No capítulo 30, porém, ele vai dizer: bem, isso foi no passado, porque agora eu estou na miséria. E algumas expressões que ele utiliza ali são realmente dolorosas. Por exemplo, uma das frases: amigos zombam de mim, capítulo 16, verso 20. Todos os meus amigos íntimos me detestam, os que eu amava se voltaram contra mim, capítulo 19, versículos 13 a 20. Sou motivo de riso para meus amigos, 12 e verso 4. Então, em todo o tempo dos debates, ele estava insistindo e se sentindo abandonado. Pior ainda, não só pelos homens, não só pelos amigos, pela família, mas também pelo próprio Deus. Há um silêncio da parte de Deus nesse período do sofrimento, que evidentemente fazia parte da prova. Deus, não é que Deus não estava agindo, Deus estava esperando em sua graça, de forma oculta, esperando o momento certo para se manifestar, o que acontecerá na sequência do livro. Outra coisa que ele diz no capítulo 30, verso 19, é: dias de aflição se apoderaram de mim. Outra expressão lamentosa: a minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos da avestruz, conforme está na versão da linguagem de hoje, da SBB. E ainda, meu hálito enjoa minha esposa, sou rejeitado pela própria família. Como eu disse, abandonado pelos amigos, abandonado, conforme esse versículo, pela própria família e sentindo-se ainda pior que tudo, distante de Deus, fora da comunhão, porque no capítulo 29 ele diz: quando Deus fazia resplandecer a sua luz, ou seja, não faz mais, não sinto mais a luz de Deus, não sinto mais a presença de Deus, ele não está comigo, por isso o meu sofrimento. Isso naturalmente agravava muito mais a situação, porque uma coisa é passar pela tempestade sabendo que Deus está bem perto e nos ajudando.
outra é não ter certeza de que Deus está perto. Aproveitando então, se você está hoje passando por trevas, por momentos difíceis, dores intensas na sua vida ou de alguém do seu convívio, acredite, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei. Lá em Hebreus capítulo 10 está escrito esta verdade bíblica neotestamentária também. É uma verdade revelada que o Jó não possuía. O conhecimento que ele tinha naquele tempo era ainda um tanto mais incompleto, diríamos. As doutrinas estavam apenas sendo reveladas. A revelação de Deus na Bíblia Sagrada ela é progressiva. E daí alguns conceitos que aparecem no livro de Jó, como já vimos, tanto pelos amigos quanto pelo próprio Jó, incompletos, imperfeitos ainda. Mas naquilo que ele conhecia e a luz que ele possuía, ele procurou ser fiel sem jamais pecar contra Deus. A nossa lição está estruturada, mais uma vez, em 3 tópicos. E o primeiro fala de Jó relembrando seu passado de glória. É o capítulo 29, como dissemos, numa retrospectiva dolorosa, porque agora ele está sofrendo, mas já houve momento bom em sua vida e ele recorda que prosperidade material, prosperidade espiritual, a comunhão com Deus, ele diz que quando a presença de Deus estava na sua tenda, na sua casa, literalmente, verso 4, ou como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, o segredo, a intimidade, a comunhão de Deus estava sobre a minha tenda. Ainda ele recorda do convívio social, relacionamento social, o respeito que jovens, anciãos, todos devotavam a ele enquanto ele estava bem. Mas, infelizmente, esses amigos, esses nobres, todos o abandonaram, na expressão dele, quando veio a tormenta, quando se abateu a tempestade. Certo pensador uma vez disse que alguns amigos são como as andorinhas, acompanham-nos no verão da prosperidade, mas somem no inverno da aflição. Isso cumpre-se exatamente na vida e experiência do Jó. Uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social, mas bem diferente do que hoje as ideologias políticas propõem como justiça social. Ele fazia tudo o que fazia por amor e não por interesses de grupos políticos que sejam. Ele fazia, repetindo, por motivação amorosa. Era o amor de Deus no seu coração, assim como deve fazer todo crente em Cristo Jesus também, praticar o amor. No tópico 2 da nossa lição, nosso estudo, Jó lamenta o seu estado presente. Repetindo então, o capítulo 29, ele faz uma retrospectiva de como foi bom o momento em que esteve em comunhão com Deus, em que a prosperidade estava presente, onde a comunhão de Deus estava no seu lar, na sua família, os filhos vivos com ele, gozando a vida literalmente. E Jó, então, no capítulo 30, lamenta o seu estado presente. Desprezo por parte dos jovens, aqueles mesmos jovens que o respeitavam, que pediam conselhos, pediam orientação, agora o desprezam. Gente muito mais jovem do que ele está o desprezando. Capítulo 30, verso 1 a 23. Após lembrar, então, dos momentos de glória, de respeito, de honra que possuía, agora pessoas indignas, pessoas vis, inclusive, como diz ele no capítulo 30, riem na sua face, conforme lemos aqui no capítulo 30, verso 1. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu não teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Ou seja, os pais deles não eram nem dignos de serem funcionários do Jó, que era um grande empresário da época, como já vimos lá nas primeiras lições sobre este livro. O abatimento físico e emocional, versículos 16 a 31, são mencionados aqui. As aflições, a dor de coração por causa das perdas físicas, materiais e também, como já dissemos, dos amigos, da comunhão, do convívio social, porque a doença possivelmente era contagiosa, ele estava isolado, literalmente isolado. Só os amigos que estavam próximos, aqueles que se chegaram ainda, ao invés de ajudar, o criticaram ainda muito mais,
aumentando o seu sofrimento, como já dissemos. Deus teria o abandonado? É uma pergunta que se faz. Não, Deus estava no oculto, a graça, mas na visão de Jó, naquele momento de aflição, ele se considerava, sim, abandonado até pelo próprio Deus. E isto certamente doía ainda muito mais para alguém como ele, que era temente a Deus, desviando-se do mal, justo, reto, como o próprio Deus deu testemunho dele. Encerrando a nossa lição, temos o tópico 3 do nosso estudo, que fala sobre o futuro em aberto. Ninguém sabe realmente o futuro, continua aberto, né, sobre a vida de todos nós. Ninguém, com 100% de certeza, sabemos o que poderá acontecer o amanhã de nossas vidas. Então, o melhor que fazemos é viver o presente, porque é o único momento que nós temos domínio. O passado não dá para voltar e modificar. O futuro não chegou, portanto, nem existe ainda para você e para mim. Mas o presente é que nós podemos dominar. O caso do Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. O capítulo 31 começa com um compromisso que ele fez. Ele diz: fiz aliança com os meus olhos. Uma questão de pureza sensual, pureza sexual. Ele disse: não fixarei os meus olhos numa donzela, no sentido do pecado sensual. Vou preservar a minha vida. E este era o seu compromisso em toda a sua existência. Ele está reafirmando isso dentro desse compromisso presente e futuro para a sua vida. E aqui entra também a palavra do Senhor Jesus em Mateus 5, quando diz que se um homem atentar com desejos impuros para uma mulher, já estaria cometendo pecado com ela. Jó, em defesa de sua ética social, no capítulo 31, 16 a 31, ele se compromete, inclusive sob maldição, porque ele diz: se eu não fizer isso, que aconteça aquilo comigo, ou seja, as maldições, as coisas erradas e outras calamidades poderiam vir sobre ele caso ele não cumprisse aquilo que se obriga no sentido social, que ele sempre viveu. Jó busca a resposta de Deus. Aí, no finalzinho do capítulo 31, a partir do versículo 35, nós vamos encontrar estas palavras: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, ou seja, por escrito. Eu quero falar com o Todo-Poderoso, ele está dizendo em outras palavras. Eu quero defender-me perante o Todo-Poderoso, que ele se apresente, que ele desça aqui para que possa eu me defender. Ele continua de uma forma futura, projetando sua vida futura, defendendo até o fim da sua existência a sua fidelidade, a sua integridade, tudo que ele foi, tudo que ele é, tudo que ele disse aos amigos. Ele não abriu mão absolutamente, não aceitou as acusações, tinha convicção, foi sincero, transparente e bateu literalmente o pé. Sou inocente, sou reto, pratico a justiça, não devo o que vocês estão dizendo. E agora ele quer apresentar a Deus diretamente a sua questão. Nós sabemos que Deus vai se manifestar, sim, no livro de Jó, e aí então ele reconhece que Deus é muito mais do que ele imaginava. Ele disse: eu conhecia-te só de ouvir falar, ou seja, um conhecimento referencial, mas agora os meus olhos te vê e eu me abomino no pó e na cinza. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar nossos pecados ou atos? Essa é uma grande pergunta que todo ser humano devia fazer, porque na verdade não há como o ser humano sem Cristo Jesus e sem o perdão dos seus pecados justificar os seus atos, evidentemente. Não há um ser humano totalmente inocente. Temos, no mínimo, uma consciência que nos acusa sobre o que é errado ou certo que fazemos. Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Disse Paulo aos Romanos no capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, aquilo que Jó ainda não possuía, um conhecimento da graça ampla que temos no Novo Testamento, nós, crentes em Jesus Cristo, temos essa certeza, esta promessa e esta segurança. Então vemos nesta lição Jó lembrando do sucesso do passado, a bênção que foi, lamentando o seu presente, mas continuando com compromisso para o futuro, de não arredar o pé, não entregar os pontos, como se diz na gíria, e apresentar diante de Deus com sinceridade
toda a sua causa. Que Deus nos dê a sua graça cada dia e que possamos manter a nossa fidelidade na defesa da nossa fé. Que Cristo Jesus nos dê, por seu Espírito Santo, esta fortaleza também. Sejamos transparentes, se necessário, vamos sim lamentar, mas diante de Deus e buscar dele graça para enfrentar dias difíceis que atravessamos. Em nome de Jesus, que a bênção continue no seu lar e na sua vida. Amém.